dia, web espectadores da TV Itajubá, essa TV que pega no seu celular. Hoje é dia 16 de março de 2020, nós vamos iniciando o nosso Itajubá Entrevistas de hoje pela TV Itajubá. Quem ainda quiser baixar o aplicativo, né, preferir, pode baixar. É só ir no Play Store e baixar o aplicativo da TV Itajubá. E lá você com certeza vai ver toda a grade que a TV tem para oferecer para vocês. Programas dos mais diversos temas, né? Cultura, esporte, informação com o nosso jornal de Itajubá de todos os dias. E aí agora nós vamos iniciando o nosso Itajubá Entrevistas de hoje numa semana complicada aí, que tá todo mundo falando desse coronavírus, né? Que é super importante sim a gente conversar sobre. Ainda essa semana nós vamos ter um infectologista aqui na TV Itajubá, no Itajubá Entrevistas, para que a gente possa conversar um pouquinho mais, ter mais acesso às informações corretas, né? As informações certas. E aí é legal sempre a gente colocar em evidência para que a gente se lembre de sempre compartilhar aí as informações que a gente tem certeza que são corretas, né? Então, sempre que você quiser passar alguma informação, não só do coronavírus, né? Mas é esse o assunto em questão, você pode ir no site da Secretaria do Ministério... Opa, esqueci! Do Ministério de Saúde! Certo? Do Ministério de Saúde, que daí sim você vai ter as informações corretas para poder repassar, né, gente? É um momento não é um momento tranquilo, é um momento que a gente está em emergência, né? Porém, não é um momento de se desesperar, de seguir as regras, né? Evitar as multidões. Nós estamos sabendo que a partir de quarta-feira parece que realmente as escolas estaduais, e segundo aqui a informação que eu recebi da secretária municipal de educação, a Mariângela Alves, que também as escolas municipais também vão até terça-feira. A partir de quarta segue a mesma risca das escolas estaduais, certo, queridos? E aí sempre o lavar a mão, que está sempre mostrando, né, sempre que possível, nosso alquinho em gel também na bolsa. E o que é mais difícil para nós brasileiros, que é aquele aperto de mão, aquele abraço, que somos um povo caloroso, né, com essa cultura. Então a gente realmente precisa mudar um pouquinho os hábitos para que a gente passe por essa pandemia da forma mais satisfatória possível, né? Bom, meus amores, vamos iniciar o nosso tema de hoje, que é uma visão geral sobre o autismo, né? A gente está sempre conversando sobre, já trouxe alguns profissionais aqui, a gente está sempre lendo, ouvindo em alguma reportagem, né? Então é sempre bem-vindo que a gente converse, é necessário, na verdade, que a gente cada vez amplie as nossas conversas sobre o autismo. Nós estamos sob o oferecimento da Eletel, que é a nossa rede de franquia da Oi TV autorizada aqui em Itajubá. Pensou em TV digital, internet pré-paga e parabólicas? Falou com a Eletel, que está dividindo tudo em 12 vezes sem juros para você. E daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre o estúdio ultravioleta para as mulheres que gostam de divar. Para a gente dar essa visão, conversar um pouquinho sobre a visão geral do autismo, eu estou aqui nos estúdios hoje com o professor Guilherme Bastos, que é professor da Unifei e especialista em educação e autismo. Bom dia. Bom dia, Drica. Tudo bom? Tudo ótimo. Seja muito bem-vindo aos estúdios, obrigado, da TV Itajubá. Muito obrigado pelo convite. Imagina, de nada. E aí, eu já fiz até outros convites aqui para que ele possa voltar. Uhum. Porque como a gente estava conversando aqui nos bastidores, é um assunto vasto, muito né? Bom. Então não tem como a gente... dá pra gente iniciar uma conversa, dá pra gente ter uma base, né? Mas é muito amplo, como o professor disse, então ele já está convidadíssimo a voltar para que a gente possa conversar melhor, certo? Vamos iniciar, professor, explicando um pouquinho exatamente, será que a gente consegue falar exatamente o que é o autismo? Então, falar exatamente o que é o autismo é algo bem complexo, né? E na verdade eu venho tentando entender, né, de uns anos para cá, o que é o autismo, né? O que é o mecanismo do autismo em si, tá?
Tem toda uma história, né, para a gente vai conversar sobre, né, por que eu cheguei, porque você colocou que eu sou especialista em educação autismo, mas isso foi agora. Mas, porém, eu sou engenheiro eletricista também, né, sou mestre, doutor, né, e trabalho em pesquisa, em robótica, inteligência artificial. Então, e isso na minha vida surgiu desde 2017 para cá, né? Porque aí a gente até começa a perguntar como que o engenheiro resolveu entrar agora nessa ideia de educação e autismo. Então, né? tudo surge com a questão da minha filha, né? Eu tenho uma filha, minha filha é autista, tá? Hoje ela tem 4 anos e 3 meses. E ela, muito novinha, assim, com 1 ano e meio, começou a apresentar algumas coisas, assim, bem fora de um padrão, Sim. Né, para criança. E seguir padrões com crianças, isso já começa a colocar, tá, Drica? Certo. Comparar é importante demais. As pessoas falam assim, você não pode comparar uma criança com outra. A gente não pode, a gente deve. Porque existem marcos, tá certo? Então, a criança tem que desenvolver seguindo marcos. E se passa, assim, lógico, tem uma média, tem um desvio padrão ali, algo que você pode 1 mês, 2 meses, 3 meses, a mais ou a menos, né? Mas numa média, uma criança se desenvolve de uma forma muito, assim, parecida com a outra, peculiar, mas todas parecidas. Então, por exemplo, uma criança até 1 ano e meio, né, a literatura coloca que tem que falar de 20 a 30 palavras. Então, se ela já não fala, a gente tem que começar a pensar o que está acontecendo. Né? Algumas é um pouco mais precoce, outras demoram um pouquinho, mas tem um tempo. Mas ali, tem um padrão ali, né? Então as fonos colocam isso e é estudado, não é ser chutado do nada, não. Eu acho. O achismo é terrível, né, em tudo. Sim. E isso é uma questão científica que a gente tá falando, né? A gente está conversando sobre. E minha filha, com 1 ano e meio, ela começou a apresentar algumas questões, uns pontos, tipo, chamava, não olhava, andava na ponta do pé, girava, batia a cabeça, não falava nada. Né? E ela tem um autismo chamado de autismo regressivo, que com 1 ano e pouco tem uma chamada poda neural. Todo mundo tem. E pro autista, geralmente... Todo mundo autista? Qualquer pessoa, todas as pessoas, tá? Tem uma poda neural, como se cortasse com os neurônios da cabeça ali. Certo. Tá? Do cérebro. E nessa fase ela começou a perder a habilidade. A gente falava, dá tchau. Ela parou de dar tchau, né? Joga beijo. Começa a se desenvolver e começa a regredir. Aí começa a regredir. Essa é a poda neural. É como se desligasse algumas partes do cérebro, mais ou menos, tá? Uma poda mais genérica. E depois, estudando, né, sobre o assunto, comecei a ver que ela já tinha características bem diferentes de outras crianças desde bebezinha. Tipo, não gostava de colo, era muito quietinha, botava no berço, ficava super quieta, acordava, estava quieta. Quando tem criança autista, que ela não dorme. Assim, dorme muito pouco, é muito agitada. Então, tem extremos. Pode. Tá. Não, mas, e pode ser que não seja, que tem um sono normal. Então, assim, o autismo é muito. A gente não tem certeza em nada, né? A gente consegue. É lógico que quando a gente vai estudando, a gente começa a ver os pontos onde acontecem esses problemas, vamos dizer assim, sim, tá? E a gente consegue avaliar como um todo, tá? Então, ela começou a apresentar isso. Eu sou pesquisador, né? Comecei a correr atrás, a estudar sozinho e comecei a ver o que era aquilo, né? Eu não sabia nada sobre autismo. E apareceu para mim lá, autismo. Sim, as características muito fortes de autismo. Antes de procurar um médico. Antes de procurar um médico. Certo. Então eu já comecei, né, o Dr. Google da vida, mas o Dr. Google mais aprofundado, que eu sou pesquisador. Sim, né? Você já tem aí. Tem toda a questão de pesquisa. E comecei a entender, e comecei a ver, e na minha cabeça era e ponto final, porque né, encontrei um médico lá em Guará, ele foi, e ficamos 2 horas com o médico. Já saiu com o laudo do médico. Nossa, sério? Sério. Só que é o seguinte, eu já cheguei com o dossiê pronto, foto, vídeo, geralmente tudo organizado. Espera aí uns meses, né? Mês. Então, mas depende do grau. Tem grau que fala o seguinte, quanto mais leve o grau, mais difícil o diagnóstico. Olha. E minha filha está no grau, vamos dizer, moderado, tendendo ao severo. Tá? Sim. Hoje, até 4 anos, a gente fala com autismo não verbal. Ela fala algumas coisinhas, mas não com função comunicativa. A gente está tentando trazer isso para ela. Tá? Então, assim, então como ela já chegou, já observou tal, e já saiu com laudo, e a partir dali a gente começou a fazer toda a questão de terapêutica em si, tá? Que é muito importante. E em cima disso, o que aconteceu? Eu estava tendo um curso em Itajubá, uma pós-graduação sobre educação e autismo, né? Uma das pessoas que eu procurei
né, me falou do curso, já tinha começado, eu entrei ali, fiz as matérias para trás, e conheci pessoas maravilhosas. A médica da minha filha fez esse curso comigo. Né? A fono que foi da minha filha fez comigo. Vários professores. Lá. Nossa, muita gente legal da cidade fazendo o curso, sabe? Psicopedagogo, fono, TO, 2 médicas. E assim, fantásticas. Né? E assim comecei a entender muita coisa. Né? Comecei a aprender e isso foi essa questão, assim, da questão com minha filha. Né? E a outra questão foi o seguinte: como eu sou professor, né, já era professor da universidade, da Unifei, já trabalhava com robótica inteligente, que a gente fala robótica autônoma inteligente, eu já trabalhava, eu comecei a linkar o ser humano autista com o robô autônomo que a gente desenvolvia, com a inteligência artificial que eu trabalho, tá? Porque tem muita coisa, porque a gente imita a vida humana, né? E assim, o autismo, o agente em si, um agente, seja um agente humano, um agente robótico que seja, sempre vai trabalhar com a questão seguinte: a gente tem um ciclo que é a percepção, então a gente percebe um ambiente pelos nossos sentidos, e não só, a gente não tem só 5 sentidos, a gente tem mais de 5 sentidos. Por exemplo, o equilíbrio é um sentido, sentir fome, sentir sede, sentir dor são sentidos, tá? Então assim... A gente está desconstruindo o meu mundo aqui nesse momento. Então tem essa percepção, eu percebo o ambiente, né? E pelos nossos sensores, vamos dizer assim, tá? Nossos sentidos. Isso vai para o cérebro, é um sinal cru que a gente fala, ele é processado, tem uma fusão sensorial no cérebro. O cérebro interpreta isso, a gente toma decisão, tem a questão cognitiva, toma decisão e depois atua no ambiente. E recomeça, a gente fecha esse ciclo. Se for desenvolver um robô autônomo, eu faço a mesma coisa. O que acontece no autismo? A gente começa a ter falhas de percepção, por exemplo. Primeira falha. Eu posso ter os olhos normais, ouvidos normais, escutar perfeitamente. Só que o cérebro não processa direito isso. Principalmente a audição. Entendeu? E às vezes sobrepõe, um sentido sobrepõe um outro. Eu posso dizer, por exemplo, que a criança, a pessoa autista, ela pode ter hipersensibilidade e hipossensibilidade sensorial. Então, por exemplo, a minha filha ela é muito visual. Então, se ela está focada aqui num desenho, por exemplo, prestando atenção, ela mata, é como se estivesse matando a audição, mas ela ouve perfeitamente. E a primeira coisa que os médicos falam assim, não, ela pode ser surda. Mas ela não era. Eu lembro que ela ficava no quarto, te botava lá o desenho, Peppa Pig, por exemplo, baixinha, ela vinha correndo para assistir. Ah, então o ouvido era muito bom. Muito bom, mas se eu chamava, ela não olhava. Com os objetos, ela ficava bem. Com as pessoas, ela nem... Porque eu chegava em casa, Drica, é como se chegasse um pedaço de pau em casa, um objeto em casa, e ela nem ligava. Você podia falar com ela, é como se não estivesse chegando nada. É muito desligado, assim. Vamos dizer, esse grau mais tendendo ao severo. Tá? E hoje a gente fala de transtorno espectro autista. O espectro é tudo isso. Pega desde o leve, moderado e severo. Hoje que o DSM-5, que é o Manual Estatístico de Psiquiatria, define. Tá? Certo. Então ele define o TEI, é o transtorno espectro autista. Tá certo? Antes do DSM-5 tinha também o DSM-4, era definido a síndrome de Asperger, ou Asperger, tá? Que era um grau, vamos dizer, mais leve ainda do autismo, tá certo? E aí, o que é interessante, voltando um pouco. Quando eu comecei a fazer esse curso, comecei a entender e comecei a ver algumas coisas interessantes. Por exemplo, eu comecei a me enxergar. Comecei a ver toda a minha vida. E o autismo, ele é hereditário. Sabe o que aconteceu? Eu busquei e eu tenho diagnóstico de autismo. Eu sou autista. Tá? Eu sou autista. E você viveu até os 40 anos sem saber. Mas eu sempre sabia que tinha uma diferença. A questão de socialização era terrível. Até hoje é meio complicada ainda, mas era terrível. Eu tive o primeiro namorado com 20 anos de idade. Isso que eu vim morar em República Itajubá, sou de Volta Redonda. Tá? Briguei em República, saí em República. Quando eu era criança, eu ia pra escola, eu tinha um amigo, se o amigo faltasse, ficava sozinho, a escola inteira. Tenho problemas sensoriais. Quando eu era criança, eu lembro assim, a questão de toque, né? Quando botava a meia, tinha uma linhazinha, eu tinha que inverter a meia, aquela linhazinha me deixava louco. Etiqueta, barulho, eu gostava de ficar no quarto escuro, tampava o ouvido, tá? E a televisão tirava a cor naquela época, eu botava só um pouquinho colorido, que me incomodava. Tá? A cor te incomodava, o som te incomodava. É questão sensorial. Sensorial. Entendeu?
A questão até hoje, mão suja, eu não gosto, eu tenho seletividade alimentar até hoje. Né? Eu não como salada. Por quê? Porque, não sei, eu olho aquilo lá, salada, não dá pra comer aquilo lá. Não Entendeu? achei interessante nada. Zero. Né? Eu sinto muito cheiro. Eu quando toque, por exemplo, quando tomo banho, um pouco mais demorado, eu não consigo pegar em papel. Tem criança autista que normalmente não consegue pegar em papel. Para se limpar, a gente precisa adaptar. Em vez de usar papel higiênico, vai usar lenço umedecido. Então a gente faz a substituição. Deixa eu fazer uma pergunta, aproveitar que você está falando isso. Por exemplo, é mais pra frente, mas a coisa vai... Deixa eu te perguntar. Neste caso, né, dos autistas que têm essas coisas que você está falando, é possível se trabalhar isso para minimizar? Sim, ou até mesmo... Com certeza. Com certeza. E assim, a gente vai chegar a falar um pouco depois na questão do diagnóstico precoce, e é muito importante isso. Né? Existe um profissional chamado TO, terapeuta ocupacional, tá? Que trabalha muito isso. Por exemplo, minha filha não ficava descalça na grama. Na escolinha que ela estava, um ano retrasado, eu falei, deixa de meia na grama. Aí depois foi tirando a meia. Eu botei depois na areia, ela ficou travada assim. Hoje ela brinca na areia. Olha. Entendeu? Então, olha só. Muitas vezes, Rodrigo, o autismo fala assim, a criança ela não sai de casa, a criança é isso, a criança é aquilo. Tá? Ela não gosta. Mas ponto, né? É porque a gente dá o que o autismo quer. Eu falo isso. Tem um amigo meu, professor Orifei, colega meu de trabalho, que teve diagnóstico, é muito complicado. Tem a fase do luto, né? E a primeira fase do luto é a negação, cinco fases, né? A última fase é a aceitação. Eu já pulei a negação, né? Porque toda essa questão, né, de pesquisa, de tentar correr atrás, mas a fase da raiva que depois, eu tive. Da depressão eu tive. Né, de chorar todo dia, de ter negócio porque eu, né? Por que minha filha, né? Isso é muito complicado. Né? Isso é complicado para qualquer pessoa, né? A gente quer um filho perfeito. Sim. Né? Mas eu tinha que agir. Nunca, né? Eu tinha que agir. E quando eu entendi que eu era autista também, que eu tive diagnóstico, foi um diagnóstico neuropsicológico, né? Com uma pessoa até que fazia o curso comigo lá, fantástico. Infelizmente ela não está mais em Itajubá hoje. Mas assim, foram mais de 10 sessões o meu diagnóstico. Porque eu falo o seguinte, quanto mais leve, mais difícil o diagnóstico. Mas não é porque é mais leve que é menos grave. Eu conheço pessoas leves, tá? Muito leves, o Asperger, vamos dizer assim, tá? Que, conheço 2, tentativa de suicídio, tá certo? Depressivo. Conheço uma pessoa, não mora em Itajubá não, mas que é doutora em história, que não consegue ir pra frente, sabe? Superdotados. Eu tenho meu QI bateu lá em cima. E não é porque você tem um QI muito elevado que automaticamente você vai ser a pessoa mais, assim, você vai conseguir fazer tudo certo na sua vida. Então, eu falo que muita gente... Talvez você é a mais incompreendida. Mais compreendida, e para você compreender bem é complicado. Mas muitas vezes as pessoas começam as coisas, não terminam. Eu falo que às vezes uma superdotação, que muitas vezes acompanha o autismo, mas também deficiência intelectual acompanha também, eu falo que geralmente é um motor de Ferrari no corpo de Fusca. Muita potência sem controle. É difícil, entendeu? Tanto que superdotação é uma questão de inclusão também, por lei. Entendeu? Então, assim... a gente teve aqui a Leca, que é uma das inspetoras da Delegacia de Ensino, que disse exatamente isso, né? Isso. O AEE, né, com atendimento educacional especializado, ele tem que atender também pessoas superdotadas, crianças superdotadas. Não é só as crianças que têm alguma dificuldade em aprendizado, né? Não. Essas crianças superdotadas também. Legal. E Rodrigo, é interessante o seguinte, uma vez a gente foi no médico na Pouso Alegre, um médico muito bom também, especialista na área, e ele falou assim, ó, sempre que tiver... Sabe, a avó fala, nossa, que menina genial, que menina inteligente, né? Às vezes a criança, minha filha tem isso, tem hiperlexia, que é o contrário da dislexia. Explica um pouquinho pra gente. A criança quer decodificar padrões a todo momento. Vê uma letra, quer falar a letra, vê o número, quer falar um número, vê esse novinho, 1 ano e pouco tá falando. O meu filho, eu tenho um filho também de 1 ano e meio, que está começando a fazer isso, já está sendo sob investigação. E ele olha, ele sorri, ele tem um monte de questões, mas tem um pai autista, tem um irmão autista. Então, assim, a gente está investigando, porque o diagnóstico mais precoce melhor. Então, essa questão da hiperlexia, o que acontece? A criança, a todo momento, quer fazer essa questão, quer decodificar. E isso, a hiperlexia, muitas vezes acompanha o autismo.
Esses dias eu vi no Facebook uma pessoa colocando assim, minha Albert Einstein, menina com 1 ano e 4 meses, falando as letras. Eu até conversei com a mãe depois, falei, ó, toma cuidado, procura o diagnóstico, começa a observar outros pontos, porque muitas vezes, já vi vários crianças autistas que fazem isso. Então, assim, a gente tem que ter um olhar muito sensível, que é um negócio, assim, é uma seriedade, um negócio muito importante, sabe? Então, assim, a gente tem que buscar tudo isso, né? Então, assim, voltando na questão da história, Certo. isso foi importante, só para terminar essa questão inicial, eu comecei a ver o trabalho que eu fazia, né, com inteligência artificial, robótica e tal, e eu comecei a querer estudar mais a fundo. Então, hoje eu tenho orientado de mestrado, doutorado, trabalhando com tecnologia e autismo, né? A gente tem artigos sendo escritos para serem publicados, né? A gente trabalhando com questão de diagnóstico de autismo, né, utilizando a ressonância magnética, funcional, em repouso, né? A gente tem 2 anos trabalhando. Eu tenho um projeto aprovado pela FAPEMIG, aprovado nessa área, com recurso financeiro. Tem outros projetos de extensão pela Unifei. Então, assim, é muito sério, sabe? E além disso também, eu não parei só na especialização em educação ao autismo. Hoje eu faço uma outra especialização em ABA, que é Análise do Comportamento Aplicado, e faço graduação em Psicopedagogia. Quando a gente fala de análise de comportamento aplicado, a gente fala do quê? Então, é um negócio bem complexo, bem difícil. É o seguinte, a ciência que vem da análise de comportamento, proposto lá pelo Skinner, tá? Que é o seguinte, assim, para o Skinner, na análise de comportamento, tudo é comportamento. Não existe o pensamento, a gente fala com um sermonista, que é só comportamento. É uma visão, como existem essas visões. Visões de Piaget, Vygotsky, Freud, etc. e tal, tá? Então é o seguinte, mas ela é muito interessante, ela é muito aplicada no autismo, na verdade é aplicada em qualquer pessoa. O legal quando a gente estuda autismo, a gente entende o ser humano como um todo, tá? Se aplica em times, né, em equipes. Em Brasília, foi uma pesquisa da UNB, ensinar as pessoas a usar faixa de pedestre utilizando ABA. O que é? É o comportamento. O que é um comportamento? Primeiro de tudo. Comportamento, uma tríplice, a gente fala que ela é o estímulo, resposta e consequência. Então a gente tem um estímulo que a gente capta isso pelos nossos sentidos, a gente tem uma resposta e tem uma consequência. Essa consequência, ela pode tornar essa resposta mais provável frente ao estímulo ou menos provável frente ao estímulo. Exemplo, criança fazendo birra. Toda criança faz birra, tá? Ela viu chocolate ficar chocolate. Ela não sabe se comunicar direito ainda. Está aprendendo, né? Está aprendendo. Ela vai se jogar no chão, vai chorar, vai fazer a birra. Ok. O que você faz? Se você der o chocolate, se você der atenção, só de para de chorar, não sei o quê, você está dando atenção para a criança. Sabe o que vai acontecer? Quando tiver o estímulo, vai fazer a mesma coisa. Que ela viu que ela ganhou uma atenção, deu meio que certo. Ou seja, eu estou reforçando aquele comportamento como todo, aquela resposta frente ao estímulo. Tá? Certo. Então, o reforço sempre torna mais provável acontecer aquela resposta frente a um estímulo. A punição, quando a criança é punida, quando a pessoa é punida, ela diminui a frequência daquela resposta frente ao estímulo. É como se estivesse punindo aquela criança. E muitos pais fazem isso. Só que na análise do comportamento aplicado, a gente nunca aplica a punição. Olha os pais aí já falando, oh, meu Deus. Zero punição. Aí, Trabalho então, se a criança faz aquela birra para conseguir alguma coisa, a gente não pune. É o que mais acontece. A gente não pune, mas a gente não reforça. E faz o quê? Se a gente não vai punir, a gente vai ignorar. Você não reforça, você ignora. Se você vira as costas, tem até um vídeo muito interessante de uma criança, tá filmando. A criança vê o agente reforçador, que é o pai ou a mãe, sim, e ela começa a chorar. Aí sai assim, tá filmando, ela para de chorar, vai correndo, vê a criança e se joga no chão. Então a gente ignora. Por quê? Sim. A extinção de comportamento de punição, primeiro que é uma coisa assim, eu acho uma covardia. Segundo que é uma questão que tem efeitos colaterais da punição. A criança, ela para de exibir aquele comportamento frente ao agente punidor, mas ela te bateu. Aí você vai lá e bate na criança para ela parar de te bater. Ela vai parar? Vai. Mas vai para a escola e bate nos coleguinhas. Ela entendeu que é a base do tapa. Não, não é isso. Alguém vai bater. Não, é porque ela na análise de comportamento é diferente. A gente tem um estímulo. Ela quer uma coisa e ela tenta a base do tapa. Certo. Ela viu que foi punida e parou.
Só que saiu o agente punidor, ela vai para a escola, ela volta com o mesmo comportamento. Entendi. Entendeu? Sim. A minha filha, o autista, tem muita questão de planejamento. O problema é que eu tenho isso aqui. Lembra que eu falei pra você? Olha o horário, eu tenho que sair dessa forma, não sei o quê. Chegou a luz, já chegou. Eu até gostei dele como diretor aqui, eu vou até convidá-lo. Esse médico que eu fui lá em Pouso Alegre, da minha filha, o diagnóstico foi mais meu do que da minha filha. Começou a falar muito, né? Ele falou assim, eu tenho pena dos seus orientados. Que é muito assim, muito certinho, muito planejado, e quebra, a gente fica louco. Gente, mas e eu que já sou meio do contrário, eu gosto muito desse yin yang. Aí eu me aglomero com pessoas que são como você, porque daí dão o que eu preciso, dá o equilíbrio. Então, aí, o que acontece? O que acontece, essa questão? Né? O que eu tava falando mesmo? Vamos lá, vamos relembrar aqui. Do comportamento, a punição. Mas o que eu ia falar? Nossa. A gente estava dizendo que vai pra escola e bate no coleguinha. Bate no coleguinha, mas eu falava uma outra coisa. Saiu. Do efeito colateral da punição. Eu tenho esse probleminha também, que quando eu fui fazer a minha avaliação neuropsicológica, o superdotado não é tudo muito bom. E o autista, eu falo que é o seguinte, a gente tem deficiências e eficiências. A neuropsicóloga fala assim, Guilherme, fala palavras começando com a letra B. Ela ria, porque eu apontei muito abaixo da média, não vem na minha cabeça. Foge palavras, às vezes as coisas... né? Reconhecer rosto, isso é tudo do autismo. Né? Então, toda essa questão, né, é importante da questão da punição. Eu esqueci totalmente, mas a gente eu volto. Tudo bem. Mas assim, vamos continuar na punição. Tá. Então, o efeito colateral da punição tem isso. Então, a questão a questão porque você pode ficar depressiva, entendeu? O comportamento não some. Lembrei. A minha filha, deixa eu falar, senão eu vou esquecer. Certo. A minha filha, no planejamento. Quando eu quebrava o planejamento dela, tipo, tava lá no lago jogando pedrinha no lago. Ela fica lá 1 hora jogando pedrinha no lago. Aí eu pegava ela, ficava muito brava, porque eu falo, ela não entende, é muito difícil. Então, às vezes a gente usa fichas assim, para fazer previsão com desenho, né, com foto, tal, para ela ver e entender. E eu pegava ela, vinha me batendo, batia. E eu falava assim, filha, passa a mão, carinho. Hoje ela pega, às vezes ela entende mais, tá? Mas ela chora, em vez de bater, ela faz carinho. Olha, meu Deus. Entendeu? Sim. Porque assim, a gente vê... Rodriga, a questão é o seguinte, isso serve para todas as crianças, sabe? A gente vê outros problemas, que eu estou fazendo psicopedagogia, né? E estou estudando sobre dificuldade de aprendizagem. Né? E dificuldades na escola como um todo. E a gente vê as dificuldades de aprendizagem muitas vezes, é um problema que pode vir dentro da escola, pode ser social, pode ser ambiental, entendeu? Não tem nada a ver com autismo. Então essa questão da família, entender, sabe, não ser punitivo, a gente consegue, eu faço com a minha filha que é autista, que a comunicação é muito complicada. E eu tento sempre, assim, às vezes é difícil, mas eu tento sempre punição zero, sabe? Eu consigo redirecionar as coisas. E ela tem desenvolvido de uma forma absurda. Fala assim, autista é agressivo. Eu falo assim, o autista, muitas vezes, eu sei porque eu vivo isso, eu sei muito bem na pele. Fala igual um pitbull. O pitbull, se você instigar o instinto dele de ser agressivo, ele vai ser muito agressivo. Mas eu já vi pitbull que dorme na cama com os donos. Que é um doce. Sim. Então eu vejo muito autista, às vezes, agressivo pelas questões punitivas em casa. E já não entende, então ele se torna muito mais agressivo. E entre aspas, vamos combinar o seguinte, o que você falou é muito verdade. A gente às vezes acha que realmente, como a gente fala, não, é do autista. Não é, né? Não. Porque às vezes a criança realmente, que às vezes não tem um laudo de autismo, que é agressiva, extremamente agressiva. Vai ser a família. Né? Aí a gente vai ver exatamente... onde ela vive, os colegas, os amigos, o contexto que ela está inserida. Exatamente. Então não é uma questão autista. Eu falo assim, sim, também. Mas a gente pode adormecer isso, não sendo punitivo. Fazendo a criança entender que não é pela agressividade que ela vai conseguir as coisas. E se eu sou agressivo com ela, ela vai ser agressiva também. E depois se torna um problema muito grande. Aí isso acontece, começa a ser medicada a criança. Ai, gente, aí começa realmente. Escola, então, tá com uma mania,
caminho, eu ando um pouquinho, rodo um pouquinho pelas escolas, né? E aí eu sou professora de teatro também, então eu sempre estou fazendo algum trabalho dentro das escolas, né? Dentro do ensino fundamental 1. Aí eu vejo muito os diretores e tudo mais, né? O corpo docente sempre está falando, olha, você já pensou, e aí começa a medicar, você já pensou em aumentar a dosagem? Ele já toma remédio para tal coisa? Não. Muito mais fácil. Ou se sim, você já pensou em aumentar a dosagem? Não. Né? Então, assim, não tá querendo se trabalhar aquilo. Vamos trabalhar isso? Vamos entender para que a gente possa trabalhar? Não, dá um remédio, mas eu diria pra ele acalmar, mas pra assim, ele... E aí? Não é só culpa da escola não, tá? Porque a escola sofre também com aquilo. Primeiro que ninguém sabe o que fazer, como lidar com a criança autista. É um negócio muito difícil. É difícil, eu estava até conversando com você. Das deficiências, eu acho uma das mais complexas da gente estar lidando. Né? E também se não tiver também o apoio da família, sabe? É um negócio tão complicado. Sabe, às vezes, é o que eu vejo até no Brasil hoje, né? A gente quer solução simples para problema complexo. Né? E não é assim. Então, simples e rápida. E não, exatamente. Né? Quando eu tive diagnóstico da minha filha, eu queria resolver aquilo de qualquer jeito. Né? A gente fala que a gente parece que vai começar e aquilo vai sumir, a criança vai deixar de ser autista. Não vai deixar de ser autista. Acontece o seguinte, a gente fala o seguinte, a pessoa anda no espectro. Ela pode se tornar mais severa ou mais leve. É um negócio bem interessante. Eu me tornei mais leve depois que eu descobri meu autismo. Uma coisa louca. Olha. Pra eu estar aqui conversando com você hoje, antes do meu diagnóstico, seria impossível. Sério? Eu dou várias palestras, pego no microfone, eu já travei uma vez, eu fui homenageado, minha voz não saía numa escola. Tá? Não saía, eu não conseguia falar. Gaguejava pra caramba. Porque é questão de comunicação. Né? Então o autista não tem problema de comunicação. A gente fala que tem problema de comunicação social. Tá? E tem a questão sensorial, que fala que é a questão repetitiva e de estereotipia. Então, assim, que é sensorial. Ok. Então, assim, e também comecei, depois que eu tive meu diagnóstico, comecei a fazer terapia. Hoje eu tenho minha psicóloga maravilhosa, né? Toda 1 hora por semana de conversa, né? Quando eu não posso ir naquela semana, eu já fico meio louco, porque é muito importante. Terapia é bom para todo mundo. Né? E assim, eu começo a entender qual que é o mecanismo, como eu funciono. Eu tento evitar situações onde eu vou estar numa situação de estresse, de crise, de me colocar, porque muitas vezes eu sou muito direto, muito sincero. Isso já me causou muitos problemas na vida social, com amigos, na questão no meu trabalho, entendeu? Com os meus alunos. Então, assim, porque nosso cérebro funciona muito assim, muito concreto, muito direto, sabe? E é difícil, né? E falta, tipo, nos autistas, um filtro social. Que a questão social é uma evolução do ser humano, a ser social. E já vem meio assim, a criança, ela já é social desde novinha, sabe? Ela quer brincar com outra. A criança gosta de criança, sabe? E eu não, desde criança eu tava me afastando de criança. Eu queria, mas não conseguia. Entendeu? Era muito ligado na minha mãe, não conseguia, sabe? Minha foto minha só tudo com cara emburrada, chorando quando criança. Então a gente vê toda uma questão ali. Então aquele filtro social já não vem pré-instalado no nosso cérebro, vamos dizer assim. Entendeu? Então a gente precisa desenvolver. Tá? Então, voltando à questão de andar no espectro, se a gente não faz um manejo, vamos dizer, uma terapia organizada, entende em casa, entende na escola, a criança pode ir piorando, como pode ir melhorando, pode se tornando mais leve. Né? E o que acontece? Muitas vezes os casos mais leves, o diagnóstico é lá para 7, 8 anos, quando o estrago está feito. Porque a criança fala... 7, 8 anos já está um pouco tarde? Está muito tarde. Só que é difícil fazer o diagnóstico, principalmente se for o primeiro filho. Céu. E daí a gente não tem um parâmetro, né? Meu filho já tem todo o parâmetro, eu estudo, eu sei, então eu já estou levando para fazer, né, toda a avaliação. Eu tenho certeza que ele está no espectro autista. Né? Ele responde muitas vezes muito bravo, muito, né? Você vê que é muito assim, aquelas explosões. Como a gente fala, entre aspas, do nada, sem um contexto. No ABA a gente fala nunca que nada é do nada. Nunca é do nada, né? Sempre tem um estímulo, tem um porquê. A gente não percebeu aquilo. Não percebeu, exatamente. Isso é muito importante que você colocou. Né? Às vezes na escola aconteceu alguma coisa. Né? Foi do nada. Aí vai lá, vamos... Vai investigar. E nunca é do nada. Tem um porquê. Pode ser sensorial, mas a gente pode trabalhar sempre. A gente consegue fazer, eu conheço
uma pessoa autista, o Nicolas Brito, que é super famoso, conheço pessoalmente, conheço os pais dele, que ele estava no grau severo e está no grau leve. Foi falar com 11 anos de idade, ele dá palestra, é fotógrafo. Palestra, meu Deus. Maravilhoso, as palestras dele lota. É um dos autistas mais famosos do Brasil. E ele, você vê... Já vou anotar o nome, anota aí também. Nicolas Brito. Brito. É. Já deu palestra Nicolas na Itajubá. Nicolas Brito. Aí, ó, perdi. Já deu palestra na Itajubá. E eu também... Não, foi na época que eu nem sabia sobre autismo. Ah, é? Faz engraçado, tempo. eu sendo autista não sabia sobre o autismo. E assim, a gente vê, Drica, essa questão, sabe, nossa, é tão importante, sabe, da compreensão. Eu sei que é difícil pra caramba, sabe? Mas a família compreender, a questão das terapias em volta. Vamos entrar nisso? A questão da escola, vamos. Vamos entrar nisso, porque é importante o que o professor está falando, né? Então a gente ouve muito falar sobre o autismo, sabe-se muito pouco, a gente ouve muito falar sobre, Isso. sabe muito pouco, né? E aí, quando a gente começa a perceber ali que a criança não está desenvolvendo como um padrão, né, um padrão geral, ou quando a escola sugere, a gente fala escola porque a escola está a todo momento ali, é o maior convívio social da criança, né? Então, quando a escola te fala ali, olha, eu acho que é interessante investigar, né? Quando a gente começa a ter essas percepções, o que esse responsável tem que fazer? Primeiro de tudo, a gente pode, se eu conseguir um diagnóstico precoce, mais novinho, quanto mais novo, melhor. Quanto mais novo, melhor. Então, para que todo mundo possa entender, esteja sempre ligadinho. Quem tem os pequenininhos aí, sempre. Sejam e outra sempre coisa, ligados. Não deixa passar as coisas, não. Compare. Né? A gente fala assim, não pode comparar. Deve. Isso é cultural, a gente fala, não pode comparar. Porque a gente tem marcos. Entendeu? Então, uma criança com 1 ano e meio tem que falar de 20, 30 palavras. Não está falando, não tá andando, não está olhando. Sabe? Compare com um amiguinho. E sabe o que é interessante da escola? A escola também de outras crianças. Aí fica muito mais fácil ver aquela criança que é diferente de uma média. Sim. E uma coisa que eu falo, sempre a gente deve ouvir o que a escola tem para falar. Sabe? Que o professor percebeu, sabe? Que tem aquela diferença ali, sabe? Tem que tentar chegar nos pais, sabe? Demonstrar. As pessoas, e muitas vezes tem a negação, a pessoa foge. A gente fala que é um comportamento de esquiva, de fuga, né? A pessoa foge, não deve, porque a gente está fazendo mal para os nossos filhos. Isso é muito importante, Drica. Nossa, essa criança, e quanto que eu falei pra te falar, minha filha, ela não brincava na areia. E eu comecei a fazer essa questão, a gente começou a tentar, né, melhorar essa questão de toque, né, questão sensorial, quando ela é bem novinha, talvez lá pra frente eu não conseguiria. Então começa a ficar limitada. Então fala que a criança não sai de casa, lógico, você não sai pra lá de casa. Você cada vez fecha mais ela, a gente dá o que o autismo quer. Entendeu? Foi o que eu falei pro colega meu, amigo meu, que ele me lembrou, eu tinha esquecido isso. Eu falei assim, eu tava perdendo a minha filha para autismo, eu tava mesmo. Entendeu? Então, você percebeu isso? Não, porque você vê aquela pessoa, e quando não tem essa terapia, ela vai se fechando cada vez mais. E hoje eu chamo, ela olha, ela brinca, ela gosta de abraço, ela dorme junto, ela, sabe, é outra criança e está desenvolvendo super bem, é inteligentíssimo. E a gente vê é a questão do olhar, da terapia, e é muito importante dele. E sabe o grande problema, tá? Muitas vezes a classe médica, principalmente os pediatras, desconhecem o autismo. Tem um médico muito famoso, que é o Carlos Gadia, que ele mora em Miami, tem uma clínica de autismo enorme, veio para o Rio de Janeiro, também atende também no Rio, e deu uma palestra em Brasília para os deputados, falando o seguinte, que até acho 2013, nenhuma faculdade de medicina no Brasil se falava em autismo. Em 2013? Até 2013, tá? Ele falando, são palavras minhas, são deles. É dele, são deles essas palavras. Antigamente, psiquiatria, não se falava em autismo. Então, olha só, eu conheço psiquiatra, tá? Que não conhece sobre autismo. Autismo é muito complexo. Isso acontece, dá o diagnóstico de qualquer outra coisa que está em volta do autismo, de um toque, de uma depressão, mas nunca vai no cerne do problema. Por que aquilo está acontecendo? Entendeu? E aí, muitos médicos, tipo o pediatra, que é o mais importante, que é a linha direta com a família, tá? Vou falar o que aconteceu com minha filha. O médico dela chegou e falou assim, não, tá perdendo estabilidade porque tá ganhando outra e tal, né?
E falava, tem muitos que falam assim, do tempo da criança, tem que respeitar o tempo da criança. Aí isso a gente ouve muito. Não, tem que respeitar tempo nenhum, coisa nenhuma. De jeito nenhum, tá? Porque o tempo perdido, para você ganhar, como a gente recupera lá na frente? Às vezes a criança está com 5, 6, está com características de 2, 3 anos. A gente não pode perder tempo. E os terapeutas sabem muito bem disso. Né? Tempo nesse caso é Aí eu busquei, depois eu levei, voltei com ele, e é uma pessoa fantástica. Tanto que ele falou pra mim, Guilherme, eu tenho muito a aprender com você, esse médico do meu filho. E é o médico do meu filho até hoje, é uma pessoa fantástica, mas, sabe, e porque a gente tem que ter, sabe, essa diferença, gente, e a população brasileira ouve muitos médicos, né, então, e quando fala que não, aí a pessoa põe na cabeça que é não, aí vai ver lá na frente quando o estrago foi feito. Tem uma história de uma fono, amiga minha, que ela falou que é o seguinte, uma amiga dela estava fechando o diagnóstico. Aí fechou o diagnóstico, o médico. Aí falou assim, sua filha é autista, tal. A mãe começou a chorar. Normal. Ok. Aí a filha olhou assim pra mãe, chora não, tal. Aí ele olhou assim, nossa, autista não faz isso, não é autista. Olha só. Ai, meu Deus. Tá fechando o diagnóstico. E para fechar o diagnóstico... Ele ia fechar um diagnóstico positivo. De autismo, e com vários relatórios de fono, TO, psicólogo, tudo muito completo. Não fechou. Sabe o que aconteceu? A menina não teve terapia. Porque até então não era. Depois de 2 anos, ela pegava a Coca-Cola, jogava no chão, queria nadar na Coca-Cola. 2 anos depois. Porque vai se agravando. Entendeu? Então as coisas vão acontecendo. Meu Deus. Então, gente, na dúvida... Tá na dúvida? Não tem problema, faça terapia. Filho de um amigo meu, tá? Começou muito nervoso, seletividade alimentar absurda, só mamava, isso com 4 anos de idade. Certo. Tá? Aí a gente conversou, tinha uma questão da minha filha, foi buscar autista. Mas antes disso, já estava com 1 ano em terapia, até fechar o laudo, um caso mais leve. Não tem problema. Terapia não faz mal para ninguém. Faz bem, né? Faz bem. Então, se tem aquele atraso, até a gente fechar o laudo, vai se fazendo as terapias, vai se fazendo observação, e aquele autismo ele vai evoluindo. A criança vai evoluindo. A demanda social vai aumentando com o tempo na criança. Sim. Chega aos 5, 6 anos, a demanda social é bem grande. Então, a criança começa a exibir, né, outras questões. Vamos dizer os casos mais leves. Os casos mais severos, o diagnóstico é até relativamente bem mais fácil. Tá? Então a questão é o seguinte, gente, as pessoas correm, né? As pessoas falam, não, é que é síndrome do filho perfeito. Não, meu filho é perfeito, meu filho é isso. Isso é normal fazer Nossa, isso. É normal, e o foge. Tio de não sei quem, meu tio, aí busca lá na família, né? E era mesmo. Meu primo. Era, porque é hereditário. Que também. É hereditário, né? E assim, agora eu virei um para-raio de autista. É assim, muito assim, as pessoas... Eu começo a observar, eu já vejo, as pessoas vêm atrás, e as pessoas... É um negócio assim que agora tem um olhar, né? Mas assim... E eu não sei também alguma outra questão que isso veio muito a mim, e eu ajudo muito essas pessoas, sabe? E é assim, Drica, é fantástico. Eu acho que essa questão de a gente entender o autismo como o seu mecanismo do autismo em si, sabe? De uma forma mais aprofundada, serve para qualquer família, gente. Lógico, não vou falar para todo mundo se especializar a fundo, tá? Mas pelo menos o básico não tem jeito. Não, eu já tô aqui, ele tá falando, e eu tô aqui com nota mental. Eu tô assim, nota mental. Quando terminar a entrevista, não esquece, Drica, de pedir para ele te mandar alguma coisa assim, alguma leitura sobre o autismo. Eu já tô aqui, não esquece. Certo? Não esquece. A gente depois pode até deixar uma dica aqui, não pode? Sim. Né? Então, assim, e isso é muito importante, gente. As famílias entenderem, as escolas entenderem. Sabe, eu tô com 2 projetos de extensão pela Unifei. Né? A extensão legal que eu pego todo o ensino e pesquisa, a gente leva para a sociedade. Né? Então, 2 projetos agora. Um é de aba nas escolas municipais. São 3 escolas municipais, isso com a ajuda de 2 professores de São Paulo, que é um projeto pioneiro que eles apresentaram lá em São Paulo. Na escola deles são diretores e vice-diretores. Já vieram aqui, deram palestra, eu dei palestra no Teatro Municipal. Por que eu tô perdendo essas palestras? Eu não tô entendendo. A gente está fazendo esse projeto. Inclusive, minha filha foi para a escola municipal. Por uma questão que eu acho que a inclusão na escola municipal é fantástica. Ela está na escola, assim, é muito bom, sabe? E estão aprendendo, a gente está dando curso para os professores.
vai ter esse acompanhamento durante um ano, tem algumas crianças sendo acompanhadas. E essa preparação desses profissionais, como a gente está conversando, é essencial, né? Essencial. Dos professores, Nossa. dos pediatras, são os profissionais que estão diretamente, linha de frente, né? Os professores têm que entender, tem que ter apoio em sala de aula. Minha filha tem a monitora também. Tem que ter um apoio dos pais. Né? Porque muitas vezes a gente tem o quê? Amor. A gente tem amor, né? Então a gente cria os nossos filhos da melhor forma, a gente vai dar o que precisa. Então, mas essa é a melhor forma. Mas a gente precisa desse conhecimento. Mas a melhor forma não é muito particular de cada pessoa? Entendeu? É a melhor forma, às vezes não é a melhor forma mesmo. É no geral, né? A gente acha que a melhor forma, o que é? Quem já teve curso para ser pai? Então, mas eu tô tendo curso para ser pai. Porque eu preciso entender o ser humano. Então, olha só, eu saí de uma área de exatas, a pessoa fala assim, Guilherme, você saiu da sua área, quer dizer, você fugiu um pouco da sua área, fugiu bem da sua área, né, área de humanos. Hoje eu falo que eu não sou só da área de exatas, sou da área de exatas, sou da área de humanos. E junto as duas coisas. E ainda consegue unir as duas. O autismo me ajuda a fazer isso. Minha cabeça, ela não para. Tem autista que toma remédio para dar uma desacelerada. Eu não. Eu não tomo remédio, nada. Você deixa? Deixo e uso, assim, direto, eu não paro. Minha cabeça não para. Mas eu uso isso ao meu favor. Então eu dou o que ela precisa. Entendeu? Então eu entendo o meu autismo. Então eu vou entender e vou tentar trabalhar de forma que eu uso as eficiências e vou minimizando as minhas deficiências. Olha o que ele disse. Quero até entrar no assunto usando o que você falou agora. Eu dou o que eu preciso, né? A gente está falando da cabeça, né? Da mente e tal. Então, no caso, ele dá o que precisa. A gente tem mania aqui de falar, de ver a criança é muito acelerada, a criança é agitada e tudo mais. E aí, a gente não faz nada. A criança fica lá o dia inteiro no ócio, né? Não dá nada, não alimenta essa criança, né? Claro. E aí a gente fala, mas eu não aguento mais, ele não para, ele quebra não sei o que, ele sobe no sofá, ele estraga tudo, ele quebra tudo. Tá fechado. Ou então, não fala, não desenvolve, ele não sei o que, eu ponho ele pra fazer o que não quer, né? Ou é uma coisa ou é outra também. Então, assim, é o que dá o que precisa, né? Como que essa criança, primeiro, identificar, né? Essa criança. Então, é o que a gente está falando aqui, que é necessário os profissionais, né? Então, você detectar isso, né? Investigar. E a partir disso, eu acho que rola aqui uma coisa que as pessoas ficam pensando, o que vem depois? Então. Né? O que vem depois? Porque até então, não é fácil, essa confusão de ou não é, aí você tem um lado positivo na sua mão. E aí? Rodrigo, só uma questão, o pediatra, geralmente ele não é especializado em autismo, tá? Mas pelo menos de ter uma visão de ver que alguma coisa está errada. Falar, vai investigar. Tá diferente, vai investigar e vai encaminhar para pessoas, neuropediatras, psiquiatras, especializados no assunto. Mas essa questão, essa pulga atrás da orelha é muito importante, né? E a questão é o seguinte, e depois? Né? Depois, vou falar para vocês, é muito difícil, tá? Não é fácil, assim... É como se minha vida tivesse virado do avesso, tá? Mas assim, virou do avesso e eu tô colhendo os frutos, as coisas boas, né? É difícil, tem dia que é difícil. É muito difícil, mas ainda é difícil. É difícil, Drica, não é fácil. Sabe, você sair com sua filha, você tem que segurar, né, com ela na mão, não pode soltar, senão ela vai pra rua. Entendeu? Tem que estar ligado o tempo todo. E a gente está desenvolvendo comportamentos dela para que, com o tempo, ela vá diminuindo esses comportamentos, comece a entender melhor o que a gente quer, né? E tem toda uma... Depois eu volto aqui, posso falar mais sobre a aba, toda a parte de como uma criança desenvolve comportamentos, né? Toda a fase de imitação, de comportamento verbal, tem muita, que todas as pessoas funcionam dessa forma. Certo. O problema no autismo é o seguinte, é quando eu quebro, quando eu tenho um defeito, vamos dizer assim, que eu não consigo perceber direito as coisas, que eu não consigo processar isso direito, entendeu? E isso vai trabalhar o quê? No desenvolvimento humano. É isso. E a gente vai tentar ver esses gaps, esses buracos que ficam, e a gente tentar desenvolver o que falta para a criança se desenvolver. Então, se eu não desenvolver alguma coisa lá atrás, eu não consigo desenvolver lá na frente. Então, assim, o depois é muito difícil, porque, assim, você vai começar a lidar com escola. Minha filha já passou por duas, está na terceira escola. Na primeira escola, uma escola particular, renomada, que faz inclusão, e tive problemas, tirei ela. Na outra, agora, depois, foi muito bom, né? Ficou 2 anos, tal, mas ela não ia só até 6 anos, ia quebrar,
né? E eu resolvi, não, como a escola municipal trabalha bem, né? E quero fazer esse projeto com as escolas municipais, vamos para a escola municipal. E foi a melhor decisão disparada que eu tomei. Pelo menos 7 anos ela está ali dentro, né? Então, uma vez chegou assim a mãe, Guilherme, estou com problema com a escola e tal, o que eu faço? Sabe o que eu falei? Eu aprendi, antigamente ia falar, tenta conversar lá. Eu falo assim, tira da escola, troca da escola. O médico, troca de médico. Sabe? Não adianta dar murro em pão de faca. É difícil, porque a pessoa... Você já tentou, na verdade você já conversou, né? Sabe o que acontece? Quando a pessoa não conhece, quando ela é ignorante naquele assunto, ela não conhece aquele assunto, ela foge do assunto. Então ela vai falar que não sei o quê, que é fácil, que é simples. Quando a gente conhece, a gente entende mesmo, aí a gente começa a ver os problemas, aí a gente consegue atuar e dá trabalho pra caramba. Dá trabalho. Né? Ter criança autista dá trabalho. Todo mundo que está me ouvindo, tem filho autista, eu tenho certeza, né? Vai falar, dá trabalho, mas como a gente vai tentar minimizar esse esforço nosso? Ou como a gente vai tornar esse esforço nosso mais o quê? Mais acertado. Quer ver um exemplo bem interessante do curso de aba que eu faço, minha pós? É o seguinte, que é um caso real. Uma criança numa escola estava tentando há um ano a tentar aprender a fazer pareamento. Então, por exemplo, eu pego aqui, ó, banana com banana, eu vou lá e ponho junto a cartinha. Certo. Maçã e vou pareando, tá? 1 ano tentando sem sucesso, uma criança autista. Aí entraram em contato com uma pessoa que trabalha com análise de comportamento. A primeira coisa que ele falou, vocês estão fazendo errado. A análise de comportamento fala o seguinte, se a criança não aprende, a culpa não é da criança, é de quem está ensinando. Primeira coisa, porque todo mundo aprende. Eu vou resolver o problema. E chegou lá, botou essa criança para parear, sabe quanto tempo? Em 1 semana. O que estava tentando em 1 ano. Sabe o que era o problema? Ela precisava aprender a fazer rastreamento visual. É pegar essa cartinha e ela olhar a carta e entender o que tem que fazer. Isso aconteceu? Ensinou. Depois que ela fez o rastreamento, ela começou a parear. Como que eu vou fazer rastreamento visual se eu não estou nem olhando para a carta? Tá entendendo como que o negócio é? Você já ouviu falar de criança autista que aprende a falar inglês e não fala português? Sim, eu achei o caso assim, como? Como? Por quê? Por quê? Não fala. O que você acha? Vamos lá, por que eu acho? Não sei. Tem nem ideia. Vamos lá. O que eu falei pra você? Autista tem problema de atenção. Certo? Se você chama, não olha. Mas quando você liga a televisão, põe lá a galinha pintadinha, põe um desenho, ele fixa. Aí você pega o YouTube, sabe o que ele faz? Ele aprende a mexer no celular, minha filha já sabe tudo isso aqui, e começa a botar vídeo. Muitos vídeos em inglês. Então ela está prestando, a primeira coisa para aprender a falar, ter atenção, imitação. Ela começou a prestar atenção aqui, ó, tá entrando, tá pegando aqui, tá vindo para cá e para cá. Então ela vai começar a falar. Tem criança que faz a gente falar russo. O que ela ouvir é qualquer criança, porque está na fase de aprendizado, está na janela aberta para aprendizado de língua. Tudo. E ela está prestando atenção, entendeu? Então, o que a gente deveria fazer? Colocar vídeos em português. Mas você quer tirar o inglês do meu filho? Gente, não é isso. A gente vive no Brasil. Essa criança precisa se comunicar. Sim. Então a gente vai tentar, ela fala, está aprendendo, então vamos ensinar o português. Ela vai tirar o inglês dela de jeito nenhum. Entendeu? Mas a gente vai tentar fazer com que essa criança tenha atenção para quem? Pra gente. Porque ela tendo atenção pra gente, e a gente consegue treinar, fazer treinamento disso, ela começa a falar o que a gente fala. Entendeu? E talvez diminui um pouco disso aqui. Entendeu? Então a gente tem que sempre balancear. Tá vendo como que o negócio é complicado? Né? Como a gente tem que prestar atenção em tudo. Tudo que está sendo de estímulo. Para qualquer criança isso serve, tá? Mas para criança autista em especial. Porque ela tem vários mundos, vamos dizer assim. E até o mundo do filme, do YouTube. Então o que ela está vendo ali, ela está absorvendo. Porque ali ela tem atenção. Então vamos tentar diminuir a quantidade disso e aumentar a atenção da gente. A gente faz treinamento de atenção também. Ou seja, é uma análise super complexa, super aprofundada, sabe? Que não basta a gente chegar e falar assim, não tem autista, não é autista, e pronto, e a criança não vai se desenvolver, não vai andar, sabe? E a gente precisa ter um olhar especial para essa criança. E sabe o que está acontecendo? Isso tem cada vez mais acontecido. A gente vê mais na mídia, mais canais, né? Tem pessoas assim, pessoas fantásticas que eu conheço que trabalham com autismo.
né? E é isso que a gente precisa, ter esse olhar mais especializado, com mais seriedade no autismo, tá? Porque feito isso, as crianças vão se desenvolver, tá? E muitas vezes ela vai se desenvolver, vai mostrar coisas que você nem sabe dela, porque ela está fechadinha no mundo dela. Autismo vem da palavra auto, é como se estivesse fechado no nosso mundo, e aí a gente consegue tentar fazer ela abrir. Só para a gente colocar aqui, ó, uma questão, tem uma camiseta no Facebook colocando assim: respeite o autismo, uma forma diferente de ser. Não é forma diferente de ser. Autismo é uma deficiência, tá? A forma diferente de ser vem por causa dessa deficiência. E não é porque tem uma deficiência que eu não vou atuar. Tem associações que falam assim: não, você tem que respeitar, tem que deixar fazer o que quer. Não é assim, gente. Tá? A gente vive em sociedade, e também uma questão: por que ele vive daquela forma? Por que ele não senta? Por que ele não para? É porque ele tem questões cerebrais, mentais, que estão em desordem. A gente vai tentar ajustar, e ajustando, ela começa a entender, a criança começa a entender e começa a viver como as outras crianças, né? Aí você consegue ter aquela criança em sala que não vai ter reclamação, que não vai deixar todo mundo maluco, entendeu? E fica, a pessoa começa a ficar, os pais começam a ficar, se pai e mãe começam a ficar numa situação muito complicada, né? Então tem que ter apoio para os pais também, entendeu? Então assim, o assunto é extenso. É uma parceria grande que tem que rolar, né? O assunto é muito extenso, sabe? A gente pode ficar o dia inteiro falando sobre autismo. E, assim, essa é a questão, sabe? Olhar atento. Tendo o olhar atento, tem dúvida, né? Procura pessoas, né, especializadas no assunto. Sim, isso que eu quero. Entendeu? Para que a gente possa finalizar a nossa prosa, vamos deixar, então, as dicas aí para os pais que estão com alguma suspeita, né, ou que ainda não estão, mas que é interessante começar. Os pais precisam olhar, né? Então vamos deixar aí essa vamos dizer, dica. Duas dicas. Eu vou colocar uma dica, assim. No estudo desse olhar a gente precisa aprender. Tem muitos canais no YouTube muito bons, pessoas fantásticas. Vou deixar duas pessoas, inclusive uma trabalha comigo, que é orientador de doutorado e mestrado de uns trabalhos meus, e outro projeto de extensão que a gente está fazendo também, que é o Lucelmo Lacerda. Pode ir lá no YouTube procurar Lucelmo Lacerda, ele tem um canal fantástico, fala muita coisa sobre autismo, é um cara super pé no chão, né? Fantástico, eu gosto muito do Lucelmo. O outro canal é do William Shimura, Chimura. Ele é um rapaz com diagnóstico de autismo também, inteligentíssimo, faz mestrado lá no Sul, Instituto Federal, lá no Sul. Ele tem esse canal, né, dá várias palestras também e ajuda bastante. Então esses dois canais são muito bons e vai explicar muito sobre autismo. E outros canais também, né? Existem cursos online e ter essa visão. Então, olhar isso aí. E outra coisa. A primeira coisa é buscar se apropriar de conhecimento, porque não adianta, tá? Porque às vezes a gente olha e acha que não é, às vezes a gente olha e a gente fica que se acha, né? Não, eu acho que não, mas você acha baseado no quê, né? Então, primeiro... Então, dicas, por exemplo, assim... Andou na ponta do pé. Já é um negócio que a gente tem que observar. Não falando que tá? Mas tem que observar. Sim. Começou a girar do nada. Girar, fica girando. Que tá buscando equilíbrio. Olha só, a criança gira e se equilibra. Que é uma questão sensorial. Minha filha ria do nada, tava no carro, começava a rir. Tá rindo pra anjinho. Anjinho nada, tá rindo. Porque começa a lembrar das coisas e a cabeça funciona ali e começa a rir do nada. Chamou, não olha. Certo? Teve atraso para andar. Para engatinhar. A criança... fala também? Fala, não fala. Na fala também. Então atraso na fala também. Atraso na fala. Chama, não olha. A questão de querer brincar sozinha, sempre sozinha. Criança muito irritada. Se irrita muito, se explode. Que a gente fala do nada. Às vezes tá com uma dor de dente, mas às vezes é muito assim, é muito. Meu filho é assim, é pra derrubar a casa. Entendeu? Muito. Tá? E vira do nada. Tipo assim, tá bem, do nada, entre aspas, né? Sim. E daqui a pouco, puf. Mudou totalmente. Totalmente. A gente fala que são as crises. Tá?
Criança, às vezes, tem muita vergonha, tímida, parece ser tímida, tá junto quietinho, com medo, não quer, entendeu? Tá. Não muito agitada, né? Então, tudo isso, lógico que tem também, a gente não conversou hoje sobre isso, mas tem o TDAH associado. Mas vamos conversar. Vamos. Tem o TDAH associado. Eu te descobri. Tem o TDAH associado, muitas vezes, né? Muitas vezes tem diagnóstico, autismo, faz o diagnóstico de TDAH primeiro, depois vai ser o autismo, mas pode ter o TDAH, só TDAH. A raiz genética é a mesma, a gente pode conversar sobre isso também. Sim. Então, assim, criança começou a identificar letra, número, começou a contar. Ai, meu filho, conta tudo. Tudo identifica letra, sabe? Começou com essas coisas, pé atrás, sabe? Pulga atrás da orelha. De olho. Fica de olho e começa a ver como que se desenvolve. Botou na escola, começa a ver, comparando com Comparar. Vamos esquecer a comparação é importante de questões assim, às vezes muito, né, diferentes assim, né? Criança às vezes que gosta de subir em tudo. Fica autista que escala tudo, empilhar, enfileirar. Então são muitas características assim que a gente vai, barulho, às vezes a criança tampa o ouvido, entendeu? Eu com passamoto eu fico louco, cachorro, crianças chorando, me deixa maluco. Mas é um maluco assim, hoje eu tenho que sair do lugar, senão é muito sério o negócio. É um botãozinho que vai lá e aperta. Exatamente. Então assim, são todas essas questões que são totalmente associadas, entendeu? Lógico que tem criança que vai ter mais características num ponto, outros vão ter menos características num ponto, tá? Mas isso vai trazer o quê? Vai trazer um transtorno no desenvolvimento da criança. Você vai criar atrasos, vai criar problemas sociais, vai criar um monte de problema, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter esse olhar, gente. Eu acho que a maior atitude de amor dos pais com os filhos é ter esse olhar, sabe? Não é, porque muitas vezes a gente é muito egoísta. Eu sou minha filha vai estudar, vai fazer no FEI, vai trabalhar comigo. Isso ela pode fazer. Mas hoje, para ela fazer isso, eu tenho que ajudar. Né? A gente tem que ajudar. Né? A escola precisa ajudar, para ela, os atrasos que ela tem, para ela se desenvolver, começar a entender e começar a regredir, que a gente fala, a se tornar mais leve nesse espectro. Sim. Autista, vai deixar de ser autista? Não. Eu vou deixar de ser autista? Não. A pessoa fala assim, não é possível, que Guilherme é autista, tá? Não, mas, gente, vocês não sabem. Quando a gente te bater uma foto, mas ninguém sabe toda a minha vida, sabe? É uma coisa assim, e eu conheço várias outras pessoas que não têm diagnóstico de autismo, que assim, eu olho para a pessoa e falo assim, é autista. Sabe, aquela pessoa muito certinha, metódica. Você bate o raio-x ali. Nossa, autista é chato, sabe? Aquela pessoa crica, chata, complicada, não gosta de estar socializando, não vai em festa, sabe? Aí sabe o que acontece? Aí tem um filho, isso tem acontecido bastante. Um filho mais moderado, severo. Aí ela começa a entender tudo o que aconteceu na vida dela. Isso tem acontecido bastante. Observar, né? Aqui. Ah. Olha, gente. Começa a entender a vida dela inteirinha. Igual eu entendia. Eu falava assim, nossa, por que eu sou assim? Por que eu chego, pego o microfone e não consigo falar? Por que eu falo rápido demais? Por que eu falo muito rápido? Meu cérebro funciona muito rápido. Né? Então, assim, vou usar minhas eficiências. Minhas deficiências eu vou tentar diminuir. Exato. E eu sendo autista, eu posso ser muito mais sociável do que uma pessoa não autista. Depende de como eu cresci, como eu vivi. Você falou que é professor de teatro. Existe hoje teatro, dança para autista. Eu sou uma pessoa, eu sou muito assim, descoordenado, sabe? Letra feia, até melhorou bastante depois. E eu andava, minha mãe falava assim, anda direito, menino, você anda só tropeçando, caía demais. Na educação física eu era o último a ser escolhido para os times. Terrível. Dançar, esquece, 2 pernas esquerdas. Entendeu? Então, assim, é a questão do autismo. Hoje eu entendo. Entendeu? Hoje eu entendo o que eu preciso fazer se eu quiser, certo? Melhorar essas minhas deficiências. Se eu quiser. Entendeu? Então, assim, é uma questão de escolha. Mas para criança não é escolha. Criança, a gente é que tem que Nós somos responsáveis. Os pais são responsáveis. Né? Então a gente tem que buscar tudo isso para quê? Para que tenha uma melhor qualidade de vida. Principalmente no futuro. Porque depois começa toda uma questão de socialização mais pesada, mais intensa. Sabe? A gente sabe que
tudo que vai acontecendo. Né? E para as pessoas em volta começarem a entender também. Né? Porque as pessoas fogem, as pessoas... Que agora a gente vai passando, vamos dizer assim, o banho-maria, né? Ah, não vai em tal lugar, não deixa, eu vou. Ele não vai brincar com o coleguinha, mas o pai vai na pracinha, o pai brinca em casa, o pai... a gente vai passando esse banho-maria aí, né? Enxugando. Nossa. Mas aí chega uma hora que você vai chegar, chega na adolescência, aí começa a se autodescobrir, aí tem os namoradinhos, as namoradinhas, aí vem que ninguém pode mais te colocar num grupo social, você vai ter que fazer as suas amizades, né? Não. E aí daqui a pouco vem o trabalho, então a gente só vai... E sabe o que acontece? Acontecia muito comigo? Naturalmente a criança diferente, a pessoa diferente é excluída. Ah, sim. Eu sofri muito bullying. Pra caramba. Aí vamos conversar sobre isso também. Sofria muita coisa pra prosear. Sofria muito bullying, tinha as festinhas, não era convidado. Sabe, quando era, ficava no canto. Ele é diferente, assim, né? Entendeu? Não sei. Ficava no canto, entendeu? Não conseguia socializar, sabe? Então, assim, é difícil. Então, você tem que ter um olhar, sabe, mais, assim, especial, né? Graças a Deus, tudo da minha vida foi andando, né? Eu saí de casa cedo, eu quis me forçar isso, eu me forcei isso. Isso te ajudou? Demais, sabe? Eu me forcei professor também. Em 2000 eu me formei, já formei logo depois sendo professor. Você foi pegando algumas coisas que eram... As minhas dificuldades eu fui enfrentando. Sim. Mesmo sem saber a questão do autismo. Você Mas é engraçado que em 15 anos enfrentando minhas dificuldades, depois que eu descobri meu autismo, em um ano eu tive uma evolução muito maior do que nos meus 15 anos. É o famoso laudo libertador. Libertador. Totalmente libertador. É isso. Vocês viram que hoje eu fiquei quietinha? Eu só pincelei, só pitaquei. Só dei pitaco. Porque olha, que a gente teve aqui, que nós iniciamos, eu vou dizer assim, tá? Que nós iniciamos aqui foi uma aula. Obrigado. Uma aula, realmente. Eu às vezes, presta atenção, eu começo a pensar, aí eu faço assim. Eu debruço e fico ali, porque é uma aula, né? Você conhecer a pessoa que tem propriedade no que fala. Isso é muito importante, gente. Nos dias de hoje, a gente está esquecendo muito de ir buscar, né, a fonte das coisas. A gente ouve muita coisa e espalha, repercute isso, né? Então a gente... ouvindo, no caso, professor, né, um estudioso, né, sobre o assunto. E pai, né, não só um estudioso, ele vive na prática, né, tudo isso que você está estudando. Sim. Então, você segue estudando, né? Sim. Então, assim, ele vai voltar, né, gente? Eu vou laçar ele, entendeu? Nossa, é um prazer. Que delícia. Adoro falar sobre o assunto. Então, e a gente adora ouvir e aprender, viu? Tá super convidado a voltar. Obrigado. Pode deixar, que eu não vou deixar ele escapar. Não vou. Tem até o Emanuel aqui, deixa eu só falar um comentário dele aqui, que ele colocou aqui. Bom dia, excelente pauta. Realmente as escolas municipais têm uma abertura maior do que as particulares. Sim. Meu caçula, depois que descobrimos a alergia extrema, foi colocado em ensino municipal e estamos muito satisfeitos. Sim. Né? Então, assim... Ai, gente, é uma delícia. Eu gosto muito de prosear, principalmente sobre os assuntos que as pessoas falam. Tem preguiça de iniciar, porque sabe que é um trabalho, né? Tudo que vai dar trabalho, a pessoa fala, mas eu não quero, dá preguiça, a pessoa às vezes acha que não é capaz, né? Mas não, são assuntos que a gente tem que conversar, é necessário, não tem como, né, a gente conversar. Então que seja o quanto antes melhor, né? Nós já estamos atrasados, eu acho, né? Nós já estamos atrasados, então vamos lá, vamos correr atrás desse prejuízo aí, e aí vamos trazer sempre aqui, sempre que pudermos, o professor Guilherme Bastos. Bastos estará aqui com a gente. Pode deixar, não vou deixar ele escapar. Não vou. Eu já fiz um monte de anotação aqui. Eu falei, esse aí já pode ser o próximo, esse também já pode ser o próximo assunto. Então a gente vai vir com o assunto, né? Hoje a gente deu aqui uma visão geral, né, sobre o autismo. E aí agora eu acho que a gente pode abrir um leque, né, de alguns assuntos, assim, deixar especificados os assuntos de cada dia, né? E aí vocês podem, inclusive, vocês podem mandar pra mim também. Certo, amores? Guilherme, posso chamar só de Guilherme? Claro. Muito obrigado por aceitar o convite. Parabéns pela pessoa que você é como ser humano, pela pessoa que você é como profissional, pela pessoa que você é como pai, né?
E como uma pessoa que você é dentro da sociedade, né? Que a gente tem que ter essa responsabilidade, né? De viver em comunidade, Sim. né? Que cada vez parece que a gente tem uma aglomeração só de pessoas e a gente vive muito individual, né? Nada. Não, mas a gente tem que se abrir e não adianta, que é isso mesmo, achando bom, achando ruim, é isso mesmo. Então, parabéns por tudo isso. Obrigado, Drica, pelo convite. Eu achei que sempre convidar, eu venho aqui, que eu adoro falar sobre o assunto, dou palestra sobre o assunto, sabe? E assim, a gente precisa conversar muito sobre autismo, sabe? Porque é uma realidade. Até nas palestras eu falo, autismo é um problema? Claro que é. Tá? E problemas têm soluções. Sim. Né? E a gente tem que encontrar essas soluções. E para isso a gente tem que enxergar como problema, né? Buscar soluções, né? E é isso. Né? Então, assim, isso eu quero mostrar para as pessoas. Né? Eu quero mais mostrar para as pessoas, né, que se a gente atuando de uma forma adequada com o autismo, a gente consegue fazer essas pessoas, essas crianças, se desenvolverem. Isso é mais importante. É tá? lindo o seu trabalho, porque obrigado pelo convite. Como pesquisador, né, ele podia só pesquisar, começou a pesquisar ali por causa da filha, né, e aí descobriu, foi lá trabalhar com a filha, é isso aí, né, mas não, ele ampliou isso e tá dando a oportunidade para que a gente também faça isso, né, e aí muito mais fácil que ele, né, porque ele já dá meio mastigado, né? A gente já pega meio mastigado aqui, né, ele já teve todo esse trabalho. Então vamos aproveitar esse professor que é... Você é itajubense? Não, sou de Volta Redonda. Volta Redonda? E aí ficou aqui? Vim para 97 e fiquei. Formei engenharia e fiquei. Ai, que bênção, gente. Eu tô mais tempo em Itajubá, tô mais itajubense que Volta Redondense. Olha, é verdade. Eu tô mais tempo aqui do que a Universidade de Natal. Ai, que bom, não vamos nem falar muito, né? Porque senão alguém... Ele resolve ir embora. Não, adoro Itajubá. Adoro Itajubá. Yes! Que bom, né? Porque a gente tem mania, já percebeu que a gente tem mania de tudo que é bom a gente exporta de Itajubá, a gente manda fora. Já não te perguntaram isso? Por que você fica aqui? Já te perguntaram isso, né? Já, Itajubá é fantástico. Eu vivo dizendo assim, tem várias pessoas brilhantes em Itajubá, bastante, com bastante trabalhos bacanas, e as pessoas começam assim, sai daqui, né? Começa a te mandar embora, vai pra não sei pra onde, por que você tá aqui? Você podia estar fazendo... Não, gente, Itajubá também. Por que Itajubá não merece? Claro. Né? Por que a gente não merece? Né? Então a gente não pode ficar só com coisa ruim, não. A gente tá bom. Muito obrigada, meu amor. Obrigado, viu? Obrigada mesmo, viu? Obrigado a você. Meus amores, nós vamos terminando mais um Itajubá Entrevistas de hoje com esse papo pra lá de interessante. E aí já vou deixando aqui essa coisa mastigadinha aqui, né? O spoiler de que o professor Guilherme Bastos vai voltar para que a gente possa conversar mais sobre o autismo, que é tão necessário hoje em dia, né? Eu agradeço muito pela companhia de vocês, pelo carinho. Teve algumas coisas, alguns posts que eu não pude ler aqui, mas depois eu vou marcar o professor. E de repente é uma pergunta, alguma coisa, eu vou marcar, tá? Pode. Certo, gente? Porque quando o assunto é extenso, aí às vezes não dá pra gente ficar falando muito aqui. Certo, meus amores? Então eu peço desculpa por isso, mas eu vou marcar aqui depois o professor, tá bom? Eu agradeço muito a companhia de vocês e nós vamos voltar amanhã com mais um programa Itajubá Entrevistas pela TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Obrigada. Uma simpatia, gente. Esse zoião verde, simpatia. Obrigada, viu, meus amores? Tchau, tchau e até mais. Nós passamos hoje à vontade. Nós falamos que ia terminar 11h05, é 11h35. Então. Mas o assunto é grande. A Alana que não chega aqui pra desligar. Vou te falar, a Alana tá apaixonada. Fez 2 anos de namoro. Esse final de semana foi só love, só love. Ela tá ainda nesse clima. Vou chamar, porque ela não vem. Laninha! E aí? Não termina hoje. Hoje a gente tá hoje nós vamos ficar aqui, porque assunto o professor já falou que não falta. Então nós vamos ficar aqui. Alana! Gente, ninguém quer que a gente termine. Ninguém quer. Deixa eu aproveitar para mandar beijo então aqui para todo mundo que entrou. Rafael Ribeiro, Aline Gomes, Alexandrina Tomasa. Falou bom dia, gatona, lá no começo. É a Alininha que tá aqui, amor. A Aline também tá apaixonada. Só tá faltando eu apaixonar aqui. Essa TV anda apaixonada. Marcelo Caldas, que é o nosso, eu acho que é o diretor. Não, ele era o diretor da Secretaria de Cultura, né?
Márcio Silva, eu, Manuel Ferreira, meu amigo José Leandro Braga. Beijo pra todo mundo. Agora sim nós vamos terminar. Beijinho, meus amores. Até amanhã.